O projeto de 2025 do Internacional passa muito pelo esse final de novembro e o início de dezembro, e algumas decisões internas são tomadas principalmente a partir de algumas avaliações do técnico Roger Machado. Uma delas é um atacante que deve ser emprestado a pedido, inclusive, do técnico Roger Machado, muito por questão da minutagem e não pelo que ele pode ou não render em campo. Uma venda inesperada pode ocorrer ainda em dezembro, e aí a gente consegue preservar alguns titulares e principalmente a espinha dorsal do time do técnico Roger Machado. Aliás, Wesley revela conselhos do treinador para que ele vivesse a boa fase que está tendo com a camisa colorada. E mais, os últimos 15 dias entre novembro e dezembro farão as finanças do Internacional ser destaque. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, CT Parque Gigante, Morada dos Quero-Queros, tudo que envolve o nosso Colorado vai ter aqui neste conteúdo e também no canal. Por isso que eu sempre te peço, te inscreve e deixa o sininho ativado, porque daí os conteúdos novos estouram no teu celular, e também aquele like bacana para todo mundo, né, conhecer um pouco mais meu trabalho, para que o algoritmo leve também ao maior número de colorados possível, beleza? Quero te lembrar que KTO.com é a minha parceira aqui do canal e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Entra lá em KTO.com, te registra para dar uma brincada e usa o cupom Ernest para tu ganhar esses 20% de bônus. Lembrando sempre que KTO.com é um site responsável, né, para maiores de 18 anos e sempre brinca com moderação. Vamos lá. Gente, os últimos 15 dias de novembro agora, vamos pegar a última quinzena de novembro e a primeira de dezembro, vão ser importantes para os rumos financeiros do Internacional. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo aqui e na minha carreira como um todo eu falo que a gente tem que ficar sempre ligado na política do clube, no que os conselheiros fazem, nos melindres, na entranha, né, do Beira-Rio, Conselho Deliberativo principalmente, na questão, claro, de cobrança junto à direção e até mesmo o resguardo do clube, né, o cuidado com o clube. Por exemplo, agora, no próximo dia 25 de novembro, o Internacional, por meio dos seus conselheiros, vai votar sim ou não para a suplementação orçamentária pedida pelo presidente Alessandro Barcelos e seus pares para gastar mais, né, do que foi projetado no ano passado. Muito por conta da enchente, claro, mas já esmiucei aqui em outras oportunidades, o Inter gastou mais com o futebol, está numa média basicamente de gasto de futebol na casa dos 25, 26 milhões. Então, claro, isso pegando base profissional, feminino e tudo mais. E aí o Internacional, então, precisa deste ok, né, deste aval dos conselheiros para poder projetar, inclusive, mais vendas, né? 60 milhões além dos 135 orçados. Então, a ideia do Internacional é vender ainda este ano 200 milhões de reais. Já bateu 142, 143 e ainda precisa mais 60 milhões. E a outra questão da finança se dá no dia 9 de dezembro. Eu falei sobre isso nesse final de semana, né? Que é a votação aí, ou melhor, o início do debate, o início da conversa sobre as debêntures, né? Que o Internacional está tentando trazer 200 milhões de dinheiro para dentro do clube a partir de empréstimos com juros reduzidos em relação a bancos e outras instituições bancárias. Beleza? Então, a gente tem que ficar de olho nessas duas datas, 25 e 9 de dezembro. No campo, aí a gente tem 3 novidades. O Lucas Colar trouxe uma informação de que clubes europeus, principalmente da Itália, têm sondado o volante Rômulo. E o Inter entende que talvez seja uma boa vender o jogador. Ele tem agora, né, titularidade, depois da lesão do Fernando, né, naquele jogo contra o Vitória, depois entrou no Grenal, aí fica 4 jogos fora.
E o Rômulo deu conta do recado e tem se destacado, inclusive, né, no meio-campo do Inter. É claro que ele não tem a mesma qualidade de passe do Fernando, não tem a mesma característica do Fernando, é diferente e tal, mas as boas atuações fizeram com que os clubes da Itália então dessem uma olhadinha para este jogador. O Inter, como eu disse, pretende ainda vender 60 milhões no ano. Um deles deve ser o Vitão. E o outro, para não ser um titular, como eu já falei aqui, por exemplo, o Bruno Gomes ou o Wesley, que são jogadores que estão em evidência dentro do time do Internacional, a direção de futebol do Inter vê com bons olhos vender o Rômulo, porque a partir daí mantém os titulares e é mais fácil talvez trazer um jogador para a reserva do Fernando ou para disputar posição no meio-campo do que trazer um titular, um cara mais afirmado. Com certeza, um jogador titular pro Inter hoje seria um valor que talvez o Inter não tem como despender. Beleza? Então, dentro deste contexto, também tem o Luca, que o próprio Roger disse o seguinte, cara, vai para algum outro clube em 2025, tenta voltar, ganha uma minutagem lá. Porque eu fiz uma pesquisa, gurizada, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu fiz uma pesquisa com... tem um grupo no WhatsApp, o Pautas Coloradas, em que a assessoria do Inter manda seguidamente informações a respeito dos atletas. Ah, esse aqui está em retreinamento, esse aqui está lesionado, não vai ser relacionado por causa disso, disso, disso. As informações são aquelas que a gente às vezes passa para vocês no ar ou aqui no canal, tá? E o Luca, ele, com o Roger, por exemplo, ele não atuou ainda, porque ele estava sempre lesionado. Ele tinha ou problemas musculares, e esses problemas musculares, eu anotei aqui, vêm desde junho, quando ainda tinha o Kudê como treinador. Então, ele estava com dores musculares, fazia processo de retreinamento, dores musculares, retreinamento e tal, isso e aquilo, até que um dia a assessoria informou que ele tinha uma bursite no joelho esquerdo. E aí ele estava treinando e recuperando e tal, isso e aquilo, chega o Roger, o Ricardo Matias também ganha destaque, então tem o Ener Valencia, vamos pegar pela ordem, né? O Rafael Borrell, o Ener Valencia, o Alário, o Ricardo Matias, ou o Matias e o Alário, e aí tu tem o Luca na quinta posição, a quinta opção do técnico, jamais ele vai jogar, né? Então o próprio Roger disse o seguinte, cara, vai para outro time, ganha uma minutagem lá, daqui a pouco tu volta e é aproveitado. E aí, claro, né, a gente tem vários exemplos de que não são, dos jogadores que não são aproveitados, mas tem o Sacha, por exemplo, né, que foi pro Goiás e quando voltou, o Abel usou ele em 2014. Então, me parece que a gente não vai ver, então, o Luca na próxima temporada. E o Wesley, cara, isso é legal, né? Esse bastidor, eu gosto sempre de trazer esses bastidores para vocês aqui, porque o Wesley, ele fez uma live no Instagram do Internacional na última semana, agora no finalzinho de sexta-feira, sábado. E aí ele disse que o Roger pegou muito no pé dele quando ele chegou aqui. Vamos dizer assim, incomodou, né? Ficou pentelhando ele em questão de posicionamento e tudo mais. Claro que aí eu fui conversar com algumas pessoas para entender o que era isso, né? E aí, lembra que uma vez o Roger disse que queria sempre que os atacantes fizessem 5 ações defensivas por jogo. E o Wesley, além dos volantes e defensores, é um dos poucos que quase sempre consegue, ou 4 ou 5. E nesse posicionamento que fez o Wesley se destacar, não só pela questão do X1, da velocidade, das assistências que ele vem dando, dos gols que ele tem feito. Ele tem 44 jogos com a camisa do Inter, 10 gols marcados e 2 assistências. Esse é o scout do Wesley agora na temporada. Mas ele também, por conta da questão defensiva, que ele não sai do time, né? E agora, por exemplo, volta, né? Cumpriu a suspensão pelo 3º cartão amarelo, volta no lugar do Wanderson normalmente. Ou seja, o Roger, além de potencializar o jogador, fez ele contribuir para o coletivo, né? E eu acho que essa é a grande vantagem do time do Roger Machado hoje. O Alan Patrick, por exemplo, que é o camisa 10, ele ainda vem dar carrinho no meio de campo, aos 40 do segundo tempo, para tirar a bola do adversário, enquanto que em outros times ou com outros modelos isso não acontecia. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que Mais Ágil pode te ajudar na tua saúde financeira.
ela é especialista em retirada de fundo de garantia. Tem um número aqui na descrição do vídeo, que é um link, que tu vai direto no WhatsApp, ou então aqui na tela, para tu trocar uma ideia com eles e usar os serviços. A gente atesta, eles são especialistas em retirada de fundo de garantia. Em menos de 24 horas a grana está no teu bolso. Daqui a pouco, né? Natal, Ano Novo, férias, iniciar 2025, um pouco melhor financeiramente, a Mais Ágil pode te ajudar. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.